optou pelo Salmo 111. Diz assim a santa palavra do Senhor, Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Verso 5, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Verso 8, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor uma vez mais. Bendito Deus, te somos gratos pelo grande privilégio que o Senhor concede a cada um de nós, de nos chegarmos até esse lugar esse que o Senhor tem nos presenteado, para que possamos te adorar, te render graças, louvores, e num momento como esse escutar tua orientação, tua exortação, tua admoestação, e tudo aquilo que o Senhor há de fazer para edificação nossa. O Senhor é tão grandioso que tudo pensa em prol da tua glória. Só que quando o Senhor é honrado e glorificado por meio do que o Senhor mesmo nos orienta, nós somos grandemente edificados, abençoados. Portanto, ó Deus bendito, nos ajuda para que essa noite, para que esse momento seja um momento de muita instrução, auxiliando-nos nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Que o Senhor conceda-nos graça essa, que nos fará compreender de maneira clara a Tua palavra, para benefício nosso, mas acima de tudo para a glória do Teu nome. Nós assim te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu batizei esse meu sermão da noite como as obras magníficas de Deus, e eu penso que ele caminha nessa temática do verso 1 ao verso número 10, e nas obras magníficas de Deus, nas grandes obras que Deus faz, o intuito do próprio Deus é que eu e você sejamos persuadidos de adorá-lo, bendizer o nome, louvá-lo, e que isso nos conduza a momentos como esse que aqui estamos fazendo exatamente isso. Então, à medida que o salmista vai caminhando aqui na exposição, ou vai nos mostrando algumas dessas obras magníficas de Deus, conduz o nosso coração, a nossa mente para a adoração tão somente a Ele. Ele que fez todas essas coisas que Ele vai nos contar aqui. E já lemos no Salmo de número 111. Eu queria pegar esse salmo e fazer uma exposição do 111 ao 118. Mas com o intervalo aí do aniversário da igreja, não vai ser possível fazer continuado. Mas por que eu estou falando do Salmo 111 e até o 118, embora já vimos 113, entre outros? É que o Salmo de número 111, ele faz parte de uma espécie de coletânea. É um grupo de salmos chamados Salmos de Aleluia. E eles são assim chamados porque eles enfatizam exatamente o louvor a Deus, como se mostrou exatamente pela palavra hebraica chamada aleluia aqui, que ocorre com tanta frequência nesses salmos. Salmo de número 111 a Salmo de número 118. Você vai notar que invariavelmente essa expressão ela vem. Início do Salmo 111, como é que vem? Aleluia. Início do Salmo 112, o que é que aparece? Aleluia. Salmo 113, aleluia, e assim vai. Então você vai percebendo que é um salmo de louvor, ou salmos de louvores ao nosso Deus. O salmo de número 111, ele não tem o nome do compositor. Salmos 111 e 112 são semelhantes em sua estrutura, em que o principal corpo do cântico, ele expande a ideia inicial, e o final e o foco central a uma conclusão que é apropriada à luz de tudo aquilo que ele falou no seu corpo. Então ele fala tudo aquilo,
convoca-nos inicialmente a louvar a Deus, expõe por que você deve louvar a Deus, conclui dizendo, vê se não temos razão de chamar você a louvar a Deus. Basicamente essa é a estrutura do Salmo. Mais um ponto que eu também gostaria de destacar, porque eu entendo ser, e aí eu penso que talvez seja aqui o foco central do louvor no Salmo de número 111, são exatamente esses maravilhosos atos de Deus aqui na história. Por isso a gente chamou de as obras magníficas ou as obras maravilhosas de Deus aqui na história de Israel. Outra coisa que eu gostaria de destacar no que tange a sua estrutura, é que também nos chama a atenção esse salmo por ele ser um acróstico. Um acróstico é um composto em ordem alfabética. É mais ou menos isso aqui. Eu botei uma imagem para ajudar a gente a entender o que é um acróstico. O acróstico é isso aí, ó. Tem quando a gente tem, às vezes, naquelas palavras cruzadas, você tem uma palavra na vertical e sempre aproveitando, né? Como a criancinha fez aí, com M maravilhosa, com A amigável, com R respeitado, e aí você tem o nome dela, obviamente, né? Que ela estava falando isso para ser. No caso aqui do Salmo, o que nós temos é exatamente isso. O Salmo começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, e aí ele vai até o final, como se fosse do A a Z do nosso alfabeto. Então, essa é uma peculiaridade aqui do Salmo que torna o Salmo também mais bonito. Para a gente passa batido porque não está na nossa letra, mas ele se tornava mais belo na sua composição exatamente por nos apresentar essa estrutura. Então, dito isto, eu queria já partir para o nosso primeiro ponto, que o nosso autor nos chama a atenção de que nós somos convocados, chamados a louvar ao Senhor em público. Olha que coisa interessante. Ele vai falar sobre as obras magníficas de Deus e diz assim, ó, louvemos a Ele em público, como estamos fazendo. Não tenhamos temor nem receio disso. Venha comigo, verso número 1, parte inicial, ele diz, primeira palavra qual é? Aleluia, aleluia. Trocando em miúdos, aleluia significa louve ao Senhor ou louvemos ao Senhor. Esse termo, como você vai ver nos salmos seguintes, ele era muito comum e era um chamado a adorar a Deus no início da canção. Então, quando ele vem no início da canção, é um chamado, é uma convocação para que todos aqueles que estão se deparando com aquilo que ele vai fazer sejam convocados, chamados a adorar a Deus. Então, por isso que ele vem no início. Quando ele vem no fim, né? Alguns teólogos dizem que ele vem como um brado de exultação quando ele aparece no final no Salmo, como acontece, por exemplo, o Salmo de número 104, ele vem no início e ele vem no final. É uma palavra também, aleluia, é uma palavra de louvor, que alguns dizem que é uma palavra de louvor da mais alta categoria. Louvando a Deus da mais elegante expressão, da mais bela expressão, por isso a palavra aleluia ela é tida em consideração. Então, quando você utiliza, ou quando os autores utilizavam aleluia, era a mais elegante expressão de reverência, era a mais elegante expressão de temor, era a mais elegante expressão de humildade por parte do homem que estava louvando a Deus. É fato que a gente perdeu muito dessa peculiaridade da palavra, e alguns até dizem que provavelmente ela tinha uma certa distinção sagrada que restringia seu uso frequente. Então não se falava aleluia por qualquer coisa. E essa é uma das questões que a gente sabe muito bem, que palavras, quando elas são muito utilizadas, ela perde um pouco do seu brilho. Até certa vez eu estava assistindo um vídeo que era daquele que fez o Alto da Compadecida. Quem é que lembra? Um senhorzinho, Ariano Suassuna. E ele estava falando, disse que leu em algum lugar, falando acerca de um artista mediano. E a reportagem trazia assim, o magnífico fulano de tal. O Ariano disse assim, o magnífico para fulano, o que eu vou utilizar para Beethoven? O que eu vou utilizar? Qual o adjetivo que eu vou dar para essas pessoas? Ela perdeu o brilho. E eu penso que isso é importante para nós também. Não que a gente seja contra o aleluia, o glória,
mas quando a gente usa de maneira frequente, ela vai desgastando a beleza da palavra. E é exatamente isso aqui que o nosso autor está deixando muito claro. Ela era para uso exclusivo, não para uso frequente. Para que a gente pudesse utilizar, e quando utilizasse, ela tivesse a força que ela se propõe a ter. Essa era a ideia. Verso número 1, ainda na parte B, ele diz assim, ó: de todo o coração renderei graças ao Senhor. E aqui o salmista, ele convoca o povo a louvar, mas é interessante porque essa é a deixa dele aqui. O que ele está trazendo aqui em questão é que ele convoca o povo, verso de número 1, parte inicial, que é o aleluia, vamos louvar ao Senhor, louvemos ao Senhor, lembra o chamado do louvor a Deus, mas depois ele diz, de todo o coração renderei graças ao Senhor. Ele está falando dele mesmo, renderei. Eu estou chamando vocês, mas eu mesmo renderei graças ao Senhor. É como se ele percebesse que, é como se ele dissesse mais ou menos assim. E alguém já disse isso, alguém já disse que o melhor e mais eficiente método de inculcar o cumprimento de qualquer dever é você tornando-se o exemplo. Você quer inculcar na mente de alguém um dever, seja você o exemplo que você deseja que as pessoas acompanhem. Eu botei até umas imagens aqui que ajudam muita gente a isso. Já viu? Quando a gente é o modelo, o exemplo, fica mais fácil das pessoas irem seguindo. Olha só. Porque o modelo, ele arrasta até cachorro. Arrasta até animal. Deixa eu trazer uma lição que eu nem coloquei aqui, mas eu gostaria de compartilhar com você, vendo essa imagem de pai com filho. Você que é pai, você que é mãe, ajam exatamente dessa forma. Não cabe para mim, nem para você, aquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Muito pelo contrário, sejamos nós os exemplos que desejamos tanto que os nossos filhos sigam, que os nossos filhos percorram, que você seja o caminho seguro, ou pelo menos um modelo seguro para que os seus filhos possam seguir. E aí deixa eu colocar algumas coisas, porque eu penso que tem alguns aspectos preciosos aqui, o qual nós não poderemos deixar passar em branco. Volte os seus olhos para o verso 1, a expressão é, de todo o coração, ou seja, eu vou fazer isso sem fingimento, isto é, com um coração reto e honesto. Não que o meu coração seja perfeito, nem tampouco o seu. Você sabe muito bem disso, que a gente falha, que a gente erra, que a gente coloca os pés pelas mãos, que muitas vezes a gente age de maneira inadequada o nosso coração. Inclusive, por exemplo, num momento como esse, nós estamos aqui adorando o Senhor, nossa mente se perde, nossa mente vai longe, a gente começa a pensar em outras coisas que não no ato cultico que estamos realizando aqui. A gente fica vagando ou divagando com a mente nas mais variadas situações, seja a semana que vai se iniciar ou que já se iniciou, apesar de amanhã ser um belo feriado, nas contas que tem para pagar, nos desafios que tem para enfrentar e vencer, e às vezes momentos como esse a gente perde de vista. Por isso que eu digo, nosso coração, óbvio, não é um coração perfeito, mas quando ele diz aqui, de todo o coração, ele está dizendo assim, olha, não que o meu coração é perfeito, mas uma coisa eu quero deixar bem claro, meu coração não é igual ao dos hipócritas, que cantam e louvam a Deus e desconsideram a vida que levam. Essa é a vida do hipócrita. Essa é a vida do hipócrita, quando ele simplesmente usa de cânticos como que cantamos agora, mas esses cânticos não refletem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Essa é a canção que destoa. É como se aqui cantássemos afinadíssimo. Na segunda-feira a música é mi, você canta no si. Esse é o coração que destoa. Ele está dizendo assim, de todo o coração louvemos ao Senhor. E pena que a igreja evangélica perdeu de vista o louvor ao Senhor. É verdade que estamos redescobrindo ou retornando para a ideia do louvor ao Senhor. Mas se você entender que o louvor ao Senhor, ele perpassa o momento de culto e o momento de cântico. Às vezes a gente pensa apenas que louvar ao Senhor é quando o Rafa começa a nos conduzir aqui junto com a Eline, junto com o grupo de louvor, a gente canta, mas esquece que a gente está cantando o tempo todo
com a vida que vivemos. Ele está dizendo que de todo o coração eu louvo a Deus com os lábios e com a vida. Ou melhor, deve ser assim o meu louvor a Deus. Isso nos alerta ou nos convoca a agir com todo o coração, porque a hipocrisia é possível se não veja. Olha o que diz aqui Isaías 29:13. Exatamente isso, olha. Ele diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. É possível nós louvarmos a Deus, Senhor, me derramar, dizer que te amo, me derramar, e aquele momento muito especial. Todavia, é isso que Isaías está dizendo, aqueles se aproximam de mim com a boca, com os lábios me honram, mas o coração está longe. A música dos lábios toca num tom diferente da música da vida, do comportamento, da atitude, dos gestos. Tem que afinar uma música com a outra, porque aí sim, coração e lábios cantam no mesmo tom, e a melodia sobe de maneira harmoniosa para aquele que é o nosso Deus e que recebe o nosso louvor dos lábios, assim como da vida, a saber, do coração. Por outro lado também, este é um estímulo para que ninguém desanime por não ser capaz de atingir aquela perfeição de coração que tanto desejamos, pois por mais imperfeitos que sejam os nossos louvores, eles podem ser aceitáveis aos olhos de Deus, desde que pelo menos nos esforcemos em render-lhe um louvor sincero. É mais ou menos assim, a gente leva umas pancadas quando a gente escuta o que a gente acabou de escutar. E a gente começa a pensar na vida. Mas o louvor sincero, e o que ele está nos instruindo aqui é que Deus recebe, Deus aceita, Deus não meramente por conta dos nossos esforços. Óbvio, é tudo por causa de Cristo, por meio de Cristo. Mas o ponto que ele está dizendo é que nós não sejamos pegos em hipocrisia. Que nós olhemos para essas coisas, bata um peso no coração. Dizer: Senhor, é verdade, essa semana talvez foi dó, ré, e mi. Olha, já está bem pertinho, eu reconheço minhas falhas, eu reconheço meus erros, e isso faça com que você venha, ao longo da semana, alinhar ou afinar a viola da sua vida. Vamos lá, verso 1 ainda, parte C. Ele diz assim, ó: como é que isso é feito? Ou como é que isso ocorre? Olha que coisa interessante. Ele diz assim, ó: na companhia dos justos e na assembleia. Quando ele fala companhia dos justos aqui, aparenta ser um grupo menor, né? Um grupo talvez de amigos que compartilhavam da mesma reverência ao Senhor. Então, companhia dos justos, eu vou chamar aqui de uma coisa que na teologia a gente costuma chamar de comunhão dos santos, um meio de graça que Deus nos concedeu para que a gente possa, de fato, com lábios e corpo e atitudes, harmonizar esse louvor a Deus. Como é que acontece na reunião dos justos, ou na companhia dos justos? Eu quero dizer uma coisa para você, e é o que o texto está dizendo. Uma das melhores formas de você cantar a mesma música que os seus lábios cantam na vida é você estando na companhia de pessoas que também temam a Deus, reverenciem a Deus, sirvam a Deus. Por isso que uma das grandes dificuldades, e Paulo já nos alertava sobre isso, Paulo dizia que as más companhias, em outras traduções diz as más conversações, corrompem os bons costumes. Você pode ser alguém muito temente ao Senhor, que vive uma vida de santidade, mas a partir do momento que as suas companhias não são as dos justos, a tendência é que os seus bons costumes sejam corrompidos por essas coisas. Por isso, se você tem laços estreitos para realizar ou para ter na sua vida, tenha com aqueles que de fato são justos. Mas tem uma segunda coisa, que é o que você está fazendo exatamente aqui agora. Verso 1, na parte que eu chamo aqui de C, ele diz: na companhia dos justos, na assembleia. Verso número 1,
ir na assembleia. Ou seja, ele está dizendo que esse é o grupo maior. Você quer harmonizar a música da vida com as músicas dos lábios? Primeiro, lembre-se que as suas amizades devem ser justas. Os justos, os que já temem ao Senhor. E o segundo, a assembleia. E aqui é a ideia de congregação. Senão você ia deixar a congregacional Zona Sul, né? Ia para a assembleia. Mas a assembleia aqui é a congregação reunida para adorar a Deus. É aqui, que faz com que você tenha música dos lábios e música da vida afinada. Porque é aqui que você apanha às vezes. É aqui que você leva uns puxões de orelha muitas vezes. É aqui que Deus reprova muitas vezes o seu comportamento. É aqui que Deus fala e você diz assim, nossa, é verdade. Algumas ocasiões a gente que tem o costume, o hábito de pregar, de vez em quando alguém chega assim e diz, pastor, foi uma bênção. E sabe por quê? Por isso. Até recentemente uma pessoa aqui da igreja, não vou dizer para não constranger, mas foi tão legal, a gente acabou de pregar, depois um outro dia disse assim, mas pastor, foi tão bom que a palavra que o senhor trouxe, que me fez, ou me ajudou a remir melhor o meu tempo. Nossa, que bênção. Sabe o que é isso? É a assembleia, a congregação. Esse é o lugar que Deus utiliza para afinar a viola da vida. Deus usa pelo menos 2 meios, verso 1. A companhia dos justos e a assembleia. Isso aqui, Porque na companhia do justo, quando você pisar na bola, vai vir um justo e vai dizer assim, olha, você não devia ter feito isso. Assim, assado. E é Deus. Leia isso como Deus. A gente não gosta de repreensão, né? A gente não gosta que ninguém coloque o B dele na nossa vida. Mas leia Deus intervindo para que você não viva tocando a música totalmente inapropriada. Mas veja, o salmista vai nos mostrar que não é sem motivo que você louva a Deus. Ele já nos chamou a louvar a Deus. E aqui, observe que ele vai nos chamar a atenção a segunda coisa. Olha lá. Louvor pelo caráter e obras de Deus. Pule para o verso 2, olha o que ele diz. Ele diz assim, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Meus irmãos, são abundantes as obras do Senhor. E é verdade que aqui o salmista fala de maneira geral. Depois ele começa a detalhar essas obras do Senhor. Primeiro, os que amam verdadeiramente a Deus, ele está dizendo que tem prazer em suas obras. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Ou seja, as obras do Senhor trazem prazer para aqueles que temem ao Senhor. Observe alguns exemplos de suas obras. Eu darei 2 pequenas. Olha só, isso aqui a imagem às vezes não ajuda, mas você conhece. Isso aqui é a obra do Senhor. E quando a gente começa a apreciar a obra do Senhor, se você começar a apreciar animais como o pavão e toda a beleza contida nesse animal, você vai perceber quão bela é a obra do Senhor. Mas não só ele, mas o urso panda. E não só o urso panda, mas o pássaro. E não só o pássaro, mas, não sei se você vai gostar, a cobra. Com laranja, com preto, com branco. Esse vai ser pior, mas é lindo. Eu não quero lá em casa, mas é bonito. O leão branco, o coala, 2 enxeridos cachorrinhos, um peixe que não é costume nosso ver nesse colorido todo. Mas não só os animais evidenciam a obra de arte do maior artista de todos os tempos. A natureza com as suas belas flores, com as suas cachoeiras encantadoras, com o nascer ou pôr do sol, com as belas praias paradisíacas, com locais que são de arrebatar o coração. Quando a gente olha para essas coisas, em foto, ela perde muita beleza. Mas preste atenção, quando você está em loco, você fica assim, É ou não é?
a gente fica encantado com a beleza que está diante dos nossos olhos. A gente tem deleite, prazer, gozo quando as apreciamos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Derek Kidner é um famoso teólogo e no seu comentário do Salmo 111, ele diz que na entrada de um laboratório lá da cidade de Cavendish, é um laboratório de física lá de Cambridge, e está exatamente aquele laboratório, e laboratório esse que foi cenário de grandes descobertas fundamentais na física, está exatamente na porta desse laboratório. Não sei se hoje está mais, mas estava lá. É provável que esteja na porta. Sabe qual verso? O verso 2 do Salmo 111. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas se comprazem. Porque temos estas sensações que eu falei agora há pouco, quando a gente está diante da beleza estampada diante dos nossos olhos? Por que você tem gozo? Por que você tem prazer? Por que você tem deleite? O que é que tem nessas obras que você fica encantado e não consegue parar de apreciar? Verso 3, joga os olhos lá. Olha o que ele diz, verso 3. Ele diz assim, ó: em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Olha que coisa impressionante é isso aqui. Ele está dizendo assim, ó, é porque todo o ato de Deus está repleto de gloriosa majestade. A obra de Deus está repleta de gloriosa majestade. E mais, parte B do verso 3, ele diz, e a sua justiça permanece para sempre. Ele está dizendo assim, eu não apenas falo da criação, mas eu estou falando dos atos redentivos de Deus, isto é, da providência de Deus na história. Veja, ele está dizendo, e a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, quando a gente pensa na providência de Deus ao longo da história, pensar nestes termos é olhar para esses atos e dizer, em nenhum momento, quando ele fala em justiça, em nenhum momento Deus foi comprado por alguém. Em nenhum momento Deus foi corrompido pelo mal. Em nenhum momento ele foi injusto com quem quer que seja na história da humanidade. Muito pelo contrário, em 100% dos casos ele foi totalmente justo, isto é, ele foi correto, ele foi direito, ele foi reto, e isso nos cativa cada vez mais quando a gente lida com o próprio Deus. É isso que ele está dizendo aqui também, não só as obras de criação, mas a sua justiça contínua ao longo dos séculos, e será para todo sempre. Pule para o verso 4, olha o que ele diz. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. O que tem de maravilhoso que ocorreu lá atrás e que é digno de ser lembrado? O que é que aconteceu lá atrás? Que ele está aqui, ó. Que ele está aqui dizendo, o Senhor fez memoráveis. As maravilhas que o Senhor fez foram memoráveis, maravilhosas, Senhor. E elas são dignas de serem lembradas por todos nós que acompanham a história. O que ele fez? Talvez pode ter sido o tempo em que ele supriu o povo dele. Quando, lembra a história de José? José foi parar no Egito, vendido pelos irmãos, depois foi preso, e ele, por meio dessa injustiça que fizeram a José foi parar no Egito, e lá foi instrumento de Deus para preservar o seu povo, que era povo de Deus, da fome que assolou o mundo naquela época. Quem sabe ele esteja aqui no verso 4 falando do êxodo, onde Deus arrancou o seu povo lá do Egito e foi levando eles para a terra de Canaã. Ele fez com que as suas obras fossem dignas de serem lembradas, fazendo com que sua fama dure e dure para sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pega o verso 4 e aplique diretamente para você. Verso 4, Senhor, como é que ele diz? Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Quais são as maravilhas que Deus fez na sua vida, dignas de serem lembradas? Memoráveis. Quais foram? Quais foram? Na sua vida, na sua história,
na sua caminhada. Eu lembro das minhas, lembro das suas. Certo pensador chamado Phillips, ele disse uma coisa muito linda. Ele disse assim, ele fez para si um nome, isto é, suas obras maravilhosas existirão como memorial de seu nome. É mais ou menos assim, pensa comigo. Lembra pelo menos de uma maravilha que Deus fez na sua vida. Lembra dela. Sabe o que ele está dizendo aqui? O Phillips, ele está dizendo assim, agora carimba. Deus, carimbado. Sempre que você lembrar dessas maravilhas, ela tem o carimbo da divindade. Porque foi Deus. As maravilhas que Ele fez são dignas de ser Ele lembrado. Ela tem o carimbo da intervenção divina. No acidente que você sofreu, na doença que você teve, mas não foi embora. O quê? Quais? Todas elas têm um carimbo da divindade. É isso que o salmista e o Phillips está aqui dizendo. São memoráveis as suas maravilhas. Agora olha que coisa linda, no carimbo também tem. Tem lá carimbado, assinatura Deus. Embaixo tem uma notinha de rodapé. Sabe qual é a notinha de rodapé? Está na parte B do verso de número 4. Ele diz assim, benigno e misericordioso é o Senhor. Notinha de rodapé tem, benigno e misericordioso é o Senhor. É para que você, quando lembre das maravilhas que Deus fez na sua vida, você lembre com a nota de rodapé. É porque Deus é benigno e misericordioso. Não é porque você merece, não. Ele está querendo deixar isso claro. É porque Ele é bom. É porque Ele tem compaixão daqueles que se encontram em situação delicada. Tem o carimbo de Deus. Os seus maiores dramas. E a saída deles. Tem um carimbo com a nota de rodapé. Benigno e misericordioso é o Senhor. Mas salte comigo para o verso 5. Porque ele diz assim, verso 5. Ele diz, dá sustento aos que o temem. Sustento, leia-se aqui, alimento. Dá alimento aos que os temem. Observe que o salmista não está falando da benignidade e justiça de Deus em geral. Por quê? Porque todo mundo recebe da justiça e da benignidade de Deus, não é verdade? Você que está aqui hoje, inclusive, que não reconhecia aquelas ocasiões em que você foi liberto, em que você foi poupado, você não reconhecia que Deus... Isso não deixa que Deus tenha realmente colocado a mão em tais situações. Mas o que Ele está tentando nos mostrar é que quando Ele está falando isso para o seu povo peculiar, ao seu povo escolhido aqui, mostra que o cuidado de Deus é tão grande que Ele supre as nossas necessidades com base em algo que Ele vai dizer no verso número 5. Mas eu queria que você pudesse fazer esse exercício. Que quando ele diz o verso número 5 aqui, dá sustento aos que o temem, é que esses que o temem foram sustentados por Deus ao longo de toda a sua história. Mas veja que Deus faz isso, esse cuidado e essa bondade dele, Ele faz isso para com o seu povo, os seus filhos, por uma razão. Está no verso 5, observe lá junto comigo. Olha o que diz o verso 5, parte B, ele diz: lembra-se-á sempre da sua aliança. Pacto, é isso aqui. Deus tem uma aliança, Deus tem um pacto. Embora esqueçamos das suas ordens, embora nós esqueçamos dos seus mandamentos, embora nós esqueçamos das suas orientações, do que Ele diz para a gente fazer, Ele nunca esquece da gente. Por quê? Porque Ele tem um pacto, uma aliança comigo e com você. Agora preste atenção nisso. Olha o que Ele está dizendo. Todos os momentos em que você come, é o Deus que tem um pacto contigo, suprindo as suas necessidades. Todo o sustento que você tem na vida, lembre sempre, é o Deus que tem um pacto contigo, que dá o sustento que você teve. Momento após momento, comida após comida,
alimentação após alimentação, é um Deus que pactuou conosco e Ele nos concede, porque tem uma aliança comigo e com você. Faz toda a diferença. É um compromisso que Ele tem comigo e contigo. O sustento, o pão de cada dia, é porque Ele se comprometeu em dar-nos. Ele tem um compromisso conosco. E embora nós muitas vezes, e isso eu penso ser o contraste da questão aqui, embora muitas vezes nós esquecemos do relacionamento que temos com Ele, ou você não é assim algumas vezes da vida? Não é, Glauber? Às vezes a gente esquece do relacionamento que temos com Ele, por essa razão não nos relacionamos com Ele. Deixamos de ler a Escritura, deixamos de ir para o culto, deixamos de buscá-lo em oração, deixamos de ter comunhão com os justos, deixamos o relacionamento que temos com Ele. O contraste que Ele está trazendo aqui é: Deus nunca esquece do relacionamento que tem conosco. Leia-se o sustento que você tem a cada dia. Esse sustento que você tem a cada dia parte do pressuposto que Ele tem um pacto conosco. Embora eu e você esqueça, Ele nunca esquece. Esse é o ponto. É isso que ele está dizendo. Deus nunca esquece do nosso pão de cada dia, do compromisso que tem conosco. Salto para o verso 6, olha o que ele diz. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras. Deus manifestou ao seu povo o poder das suas obras. Como? Parte B do verso 6, olha o que ele diz. Dando-lhe a herança das nações. Aqui tem um ponto. Lembre-se que o salmo está sendo dirigido ao povo de Israel. E aqui é muito provável que tem duas coisas aqui em questão dessa herança das nações. A primeira que eu penso é essa daqui, ó. Seria a posse da terra de Canaã. Deus havia feito uma promessa ao povo de Israel e disse assim: olha, eu vou lhes dar a herança. E talvez ele esteja se referindo à terra de Canaã, que ele disse que ia dar ao povo de Israel. Segunda coisa é exatamente no tempo ou no período de Davi, quando muitas nações vizinhas foram subjugadas a Israel e começaram a pagar impostos ao próprio povo de Deus. Aqui, nessa ocasião, seja com a terra de Canaã, seja nesse momento do tempo de Davi, em que Israel subjugou seus vizinhos, Deus estava mostrando a sua bondade, sua misericórdia, mas acima de tudo a sua soberania, quando dispôs os reinos como lhe agrada. E assim eles serviram ao povo de Israel. Se Deus faz isto, quem será ou quem seria contra Deus? Absolutamente ninguém. Salto para o verso 7, olha o que ele diz. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Ele vai falando sobre o caráter de Deus, se você está prestando atenção. Deus deve ser louvado, lembra? Aleluia, verso número 1. E ele discorre sobre algumas coisas que Deus deve ser louvado. Verso número 7, ele está nos dizendo que Deus é verdadeiro e que Deus é justo. Isso significa que Deus nunca vai mentir para você, nem para quem quer que seja. Que Deus nunca vai nos tratar com injustiça em nenhum momento, embora o nosso enganoso coração, em algumas circunstâncias da nossa vida, especialmente as mais delicadas, nós achemos que Deus nos enganou, nós achamos que Deus pode ter nos traído, mas Deus nunca vai fazer isso. O grande problema é a finitude da nossa capacidade intelectual de assimilar de maneira apropriada o que Deus tem planejado para o seu povo. E por essa razão, por não entendermos os planos de Deus, pelas limitações que na verdade nós temos, nós chegamos à conclusão que Deus nos traiu, que Deus simplesmente não nos tratou com justiça. Mas o que o texto está dizendo é que Deus nunca vai mentir para você, que Deus nunca será injusto contigo. Por quê? Porque esse é o caráter de Deus, isso é um atributo de Deus. Portanto, as obras que derivam, melhor dizendo, de suas mãos, não seriam diferentes. Deus fala a verdade, Deus é justo, e as obras das suas mãos não poderiam ser diferentes daquilo que ele é. Verdade e justiça, elas são feitas em verdade e justiça. E aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos. Há uma bela harmonia que caracteriza os seus ditos e feitos, pois
Onde quer que Deus manifeste, onde quer que Deus se manifeste, Ele o faz de forma verdadeira e justa. E aqui tem uma coisa interessante para aquilo que a gente estava dizendo, da viola da nossa vida, dos cânticos dos lábios com a vida que levamos. O que Ele está deixando muito claro, que a junção perfeita, apropriada para uma música que toca afinada do domingo ao domingo, é verdade e justiça. Você quer caminhar tocando a mesma música amanhã? Seja verdadeiro e seja justo nos atos que você terá ao longo da vida. Quando você não é verdadeiro, você muda o tom da música. Quando você é injusto, a música já desafinou. Por quê? Porque Deus nos chamou para ser semelhante a Ele, verdadeiro e justo. Veja a parte B do verso 7. Ele diz: fiéis todos os seus preceitos. Preceitos aqui, leia-se exatamente mandamentos, lei e escritura. O ponto é que o que Deus diz nunca pode ser, não sei nem se existe essa palavra, nunca pode ser desdito. Nunca. O que Deus diz haverá de permanecer. A ideia é: o que Deus diz, Ele não pode ser contestado, Ele não pode ser contraditado, Ele não pode ser desmentido. Então seria mais ou menos assim: o que Deus diz nunca será desmentido. Por quê? Porque tudo que Ele fala é a mais pura verdade. O que Deus diz, ninguém é capaz de contestar, como se isso que Ele falou foi errado. O que Deus diz nunca será contraditório. Por que que não pode o que Deus diz ser desdito ou contraditório? Porque toda a sua palavra é, parte B do verso 7, fiéis. Todos os seus preceitos são retos, fiéis, firmes. Deus é reto no seu propósito. Deus é fiel nas suas ações. Deus é reto nas suas ordens. E tudo isso deve ser cumprido. Veja, Isaías certa vez disse assim, Isaías 43:13, diz assim: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ou seja, o que eu faço ninguém é capaz de desfazer. O que eu quero de fato e que eu estabeleço, ninguém é capaz de contradizer. Esse é o ponto que ele está dizendo aqui. Isaías 46, mais adiante, ele diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Aí ele diz, verso 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu não sei você, mas o que aflige seu coração? O que lhe traz perturbação? O que tanto lhe deixa agoniado se você tem alguém que discorre dessa forma? Se você tem alguém que diz, olha, o meu conselho é que fica de pé, eu farei toda a minha vontade. Por que tanta agonia? Por que tanta insônia? Por que tanta apreensão? Ou você não acredita nas palavras que ele acaba de dizer? É Ele que está dizendo isso. E leia-se, Ele é o único que pode falar nesses termos, por uma razão simples e grandiosa, porque tão somente Ele é Deus. Só Ele pode falar nesses termos. Meus irmãos, pule para o verso 8. Ele diz, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Se no verso 7 ele fala sobre as obras de sua mão são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, e a gente falou que preceitos aqui era escritura, mandamento. Olha o que ele está dizendo para a gente. E olha como esse momento que a gente está aqui se reveste de beleza e de singularidade. Presta atenção. Preceitos, final do verso 7, escritura, palavra de Deus. Verso 8, estáveis são eles para todo o sempre. Ele está dizendo que a escritura
Salmo 111, e tudo que ele falou na Escritura são estáveis para todo sempre. O que faz com que eu e você, à luz do que estamos escutando exatamente nessa noite, possa confiar, porque foi exatamente assim que Deus foi. No Salmo de número 111, na história do Antigo Testamento, assim Deus foi na história do Novo Testamento, na composição da Escritura Sagrada, e não mudou ao longo da história. Inclusive agora, Deus continua sendo o que Ele diz ser. Por quê? Porque estáveis são para todo sempre os seus preceitos. Para todo sempre. Em tese, o que ele está dizendo é: a Escritura não pode ser invalidada ou cancelada. Eu lamento dizer a Xuxa, eu sei que ela vai acompanhar a nossa transmissão do culto de hoje, mas a Escritura não pode ser reescrita. Não pode. Porque esqueceram de avisar a ela que estáveis são para sempre. Não foi e agora deixou de ser. Sempre foi, para sempre será. A sabedoria de Deus revelada na Escritura nunca se submete a novos conselhos, inclusive os da Xuxa, nem é obrigada a tomar novas medidas, quer em suas leis, quer em sua providência. Tudo é dito como tudo é feito, em fidelidade, retidão e imutabilidade. Deus continua sendo Deus. E Ele continua sendo perfeito, verdadeiro e justo em tudo que faz. Estamos chegando aqui ao apogeu, ao clímax do Salmo. Pense como se estivéssemos subindo uma montanha. A gente já está pertinho do topo. E ele diz uma coisa, verso número 9. Ele diz assim, ó: enviou ao seu povo a redenção. Aqui é muito claro que ele está falando do Êxodo. Lembra do Êxodo? Ele enviou a redenção. Foi Deus que foi lá, ó. Mas eu queria que você pegasse essas informações e aplicasse a você. Trouxe a redenção. Foi Deus que nos redimiu também. Parte B do verso 9. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Estabeleceu para sempre. Embora tenha feito uma aliança com Abraão antes do Êxodo, esta aliança foi confirmada lá no Sinai com os 10 mandamentos e ela nunca veio a ser anulada. Venha comigo na compreensão da parte A e B do verso número 9. O que é que o salmista quer dizer aqui? É o seguinte: Deus agiu, olha que coisa interessante. Deus agiu como um pai bondoso, amoroso na redenção. Parte A. Deus agiu como um pai bondoso, amoroso lá na redenção. Ele estabeleceu as suas promessas aonde? Na lei, na aliança. Lembra que o texto já disse que é fiel, verdadeiro e confiável. O Salmo já nos disse isso. Finalidade, para que pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Não por um dia, mas para todo o sempre. Verso 9. Enviou o seu povo à redenção. Bondade e amor, redimiu-nos. Verso 9, estabeleceu para sempre a sua aliança. O que devemos fazer, como devemos agir. Para sempre. Vivemos para Ele. Por isso, por todos os seus atos, seus atributos e a sua aliança final do verso 9, ele diz: santo e poderoso é o seu nome. É por isso que Deuteronômio capítulo 10 diz assim, ó: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Josué tem uma história muito interessante. Tinha uma prostituta chamada Raabe. E essa mulher chamada Raabe disse assim, ó, capítulo 2, verso 9 a 11. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito,
E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Volto à pergunta: o que lhe aflige? O que tira seu sono? O que lhe traz tanta angústia? As palavras de Raabe é uma flecha afiada e certeira, com a mensagem explícita a corações aflitos. Ele é Deus nos céus e embaixo na terra. Ele é Deus nos céus e embaixo na terra. Diante de uma descrição desta, qual a melhor atitude a tomar? Ao enxergar o seu leque variado de sua obra criacional, nas plantas, nas árvores, no céu e na terra, dos animais das cores mais belas e encantadoras. Eu estava voltando ontem de viagem e eu estava grudado. Era curtinha a viagem, mas talvez tenha sido uma das cenas mais lindas que eu vi viajando. Voo de Recife para Campina Grande. Eu nunca vi tanta nuvem com os mais variados formatos. Eu grudei na janela e passei a viagem inteira apreciando a beleza das obras do Criador. E quando eu voltava grudado na janela do avião, eu disse: Senhor, era o Salmo 111 para eu pregar mesmo. As formas, a grandeza. E deixa eu contar um segredo para vocês. Não tinha um cabo segurando elas. Tinha não, nada. Estava lá. Como se alguém tivesse segurando na palma das mãos. Eu queria passar a mão assim embaixo, só para ver se era verdade. Mas pelo menos se os meus olhos não me traem, não tinha nada lá, fazendo com que elas ficassem estáveis onde lá estavam. A pergunta do salmista é, verso 10, antes de entrar o que é que você tem que fazer? Qual a reação que você tem que ter? Qual a resposta que você há de dar? À luz de tudo que eu acabei de lhe dizer, à luz de tudo que você acabou de apreciar, qual a resposta que você há de dar para tudo que ele falou? Agora salte comigo para o verso 10 e vejamos as duas coisas que eu penso ele nos orientar a fazer. Eu penso que é reverência e obediência. Se não, veja, verso 10, ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Texto esse que a gente fala muito, mas é exatamente o Salmo 111, verso 10 que está lá. O endereço dele é Salmo 111, verso 10. O Deus que é tremendo infunde em nós temor. É isso que ele está dizendo. A beleza da criação, a grandeza da sua palavra que perpassa séculos e milênios e faz com que, quando olhamos para um texto escrito há milênios, sejamos comunicados de uma maneira tão forte que é inequívoca a ideia, a verdade absoluta, que esse livro é totalmente distinto de qualquer livro de física, biologia, matemática, gramática ou qualquer outro que seja. Esse livro é distinto porque ele foi escrito há milênios e comunica com a força impressionante ao nosso coração, trazendo-nos conforto, refrigério e orientação em todos os aspectos da nossa vida. Se não, podemos dizer sem dúvida alguma, esse livro é o livro do céu, é a palavra de Deus, e não tem como não acreditar nessa verdade.
Isso infunde temor em nós. E lê esse temor aqui como um chamado à reverência. A reverência ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ao chamar o temor de Deus o princípio ou a fonte de sabedoria. Você quer ser sábio, beba na fonte, tema o Senhor, reverencie ao Senhor. O salmista chama de insensato que não obedece ao Senhor. Eu estava preparando esse sermão e lembrei das palavras que João Calvino, certa vez, comentando esse texto, ele trouxe. Ele diz assim, olha que coisa interessante, ele diz. Como se quisesse dizer, ele dizendo com o salmista, como se o salmista quisesse dizer, aí diz, os que não temem a Deus e não regulam suas vidas em conformidade com a lei de Deus, são bestas rudes e ignoram os elementos primários da verdadeira sabedoria. Trocando em miúdos, ele está dizendo assim, você não acredita nisso não? Você é uma besta. Desculpe, se você nos visita, e eu estou dizendo isso para você, é para o seu bem. Eu sei que não é nada agradável visitar uma igreja. Deus saí de lá, me chamou de besta. É uma bênção te chamar de besta. E você, se você crê nessa verdade, vai ser uma bênção para a sua vida. Uma grande bênção para a sua vida. Ignorá-la será a maior tolice da sua vida. O que o nosso irmão João Calvino quer dizer que toda a sabedoria do mundo, sem o temor a Deus, é fútil e vazia de conteúdo. Sabedoria do mundo, leia-se, contrária à sabedoria de Deus. Portanto, lembre, o temor do Senhor é a principal sabedoria. Porque é lá a fonte de toda a nossa sabedoria. Perceba que o temor a Deus, volto a dizer, isso aqui é fundamental. Escute, isso é importantíssimo para nós. Comunidade evangélica, preste atenção. Perceba que o temor a Deus não se trata de algo subjetivo. Volto a dizer. O temor a Deus não se trata de algo subjetivo, tipo, eu temo a Deus. Como é que eu sei que você teme a Deus? Senti no meu coração. Já escutou esse tipo de coisa? Não vale. Porque não é subjetivo. Esse não é um campo da subjetividade. Não é sentir no coração, embora a questão emocional também seja afetada. Como é que se manifesta então o temor a Deus? Quando você diz assim, eu temo a Deus, como é que a gente pode dizer, é verdade, você teme a Deus? A parte B do verso 10 responde. Observe lá junto comigo. Olha o que diz. Parte B do verso 10. Revelam prudência todos os que o praticam. Sabe como eu sei que você teme a Deus? Quando você pratica a palavra de Deus. Aí sim. Aí sim. Josué certa vez disse assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aí ele diz, então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você quer ser conduzido prudentemente? A resposta é, tema a Deus. Leve em consideração a verdade de Deus. Portanto, o que seria mais proveitoso para a sua vida? E aí encerro, final do verso 10. Acompanhe comigo, o que é que ele diz? O que seria mais proveitoso para a sua vida? Verso 10. Seu louvor permanece para sempre. O mais proveitoso para a sua vida é viver celebrando os louvores do Senhor. Isso é o que há de mais proveitoso para a sua vida. Vamos comigo para a lição. Eu deixei tudo para o final. Veja só, lição de número 1. 3, rapidinha. Somos chamados a render graças ao Senhor em comunidade. É exatamente isso. Opa, nem foi, né? Somos chamados a render graças, louvores, Rafael, ao Senhor,
juntos, como estamos fazendo aqui, reunidos. É por isso que temo ao Senhor, estou reunido com o povo do Senhor. Essa é uma maneira concreta, objetiva, não subjetiva. Sai do campo do sentimental somente, mas vem para o prático. E o prático tem sentimento, porque a gente sente e se emociona louvando aos atos do Senhor, a providência do Senhor. Veja, segunda lição, melhor dizendo, é que nós temos inúmeros motivos para adorar o Senhor. Por quê? Porque grandes são as suas obras. A gente viu, só um retorno aí, a gente viu as obras do Senhor são belas, são lindas as obras do Senhor. Mas lembre que a gente falou no verso 3 da providência do Senhor. Lembra? Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Aí ele disse, o verso 4, ele fez memoráveis as suas maravilhas. Escute, a gente louva a Deus quando a gente vê a beleza das obras das suas mãos. Mas eu queria que você, também aqui, em culto, lembrasse das maravilhas que Deus fez. E também louvasse a Ele por isso. Porque lembra? Tem o carimbo de Deus. E a nota de rodapé. Benigno e misericordioso é o Senhor. Então, nós nos reunimos em assembleia para louvar os atos criacionais dEle, mas também as intervenções dEle nessa vida chamada minha, na vida chamada sua. Nós estamos aqui para louvá-lo por tudo que Ele fez e tem realizado. Terceira lição é que nós fomos chamados para viver para a sua glória em todas as áreas da vida. Lembra da viola? A música que está tocando hoje, nos cânticos que o grupo de louvor nos conduziu. Ela não pode desafinar amanhã. O mi que toca hoje tem que tocar amanhã. O ré que toca hoje, o ré não, né? Que é para trás, digamos, o fá, o sol de hoje tem que ser o sol de amanhã. O louvor e o encanto por Deus do culto noturno de hoje tem que estar contido no culto da vida amanhã. Deixa eu concluir dizendo uma coisa e a gente encerra. Assim como o livro dos Salmos, Salmo de número 1 a 150, o livro dos Salmos, ele começa exatamente com a palavra aleluia, melhor dizendo, ele termina, o Salmo de número 150 termina com a palavra aleluia. Pode ir lá, tem lá, aleluia. Este salmo termina com aleluia, embora não tenha a palavra aí, mas termina com louvor a Deus. Aleluia. Mas deixa eu contar um segredo para você. Sabe que o livro Encantado, o belo livro, o maior de todos os livros, sabe também como ele vai terminando, como ele vai concluindo? Deixa eu chamar você para lá. Abra comigo em Apocalipse, capítulo número 19, versículo de número 1 a versículo de número 6. O fechamento da Escritura. A Bíblia vai nas suas últimas páginas, nas suas últimas palavras. E sabe o que nos deparamos lá? O povo escolhido de Deus, está tudo junto lá, ó. Está tudo junto. E veja o que tem. Apocalipse 19, qual é o título em negrito que tem aí no capítulo 19? Qual é o que tem na sua Bíblia? O júbilo no céu, tem na minha também. Esse povo está reunido, como foi a característica deles ao longo da vida aqui na terra. As últimas palavras
da Escritura nos diz, eu estou no verso 1, Apocalipse 19, e diz: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Lembra? Verdade, justiça. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Verso 3, segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você lembra de algo que a gente falou? Raabe, ele é Deus nos céus, ele é Deus na terra. A história termina. Apocalipse 19 está dizendo um pouco como será lá. E o final diz, verso 6: pois reina o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso. Ele reina no tempo do Antigo Testamento. Ele reinou no tempo do Novo Testamento. Ele reina atualmente. E ele reinará para todo o sempre. Não à toa, não sei se você deixou o dedinho lá, mas não à toa, o verso 10 diz, sabe o quê? Final do verso 10, Salmo 111, ele diz: o seu louvor permanece para sempre. O Deus que é louvado aqui, que foi louvado lá, será para sempre louvado por aqueles que em vida o louvou. Que o nosso coração encontre refúgio, esperança, mas segurança nesse Deus que é, foi e sempre será louvado, adorado pelo seu povo. Por quê? Porque tão somente Ele reina para todo sempre. Eu queria convidar o